Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou gravando um vídeo aqui um pouco diferente, né, com a tela aqui, mostrando para vocês o mapa de 2023. Eu acendi um incenso para gravar, então eu tô vendo que tem uma fumaça passando aqui, mas é um incenso gostoso que eu coloquei aqui do lado para ajudar a me inspirar e trazer as informações mais importantes e necessárias para a gente, incluindo a minha aqui, né, em 2024. Então, o que acontece? Primeiro, que para a astrologia, o ano novo, ele acontece no dia 20 de março, com a entrada do Sol no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Até lá, a gente ainda está num processo de passagem pelos 12 signos na mandala zodiacal. Então, a gente tem aqui um círculo, né, que é a mandala, com todos os signos. E a gente vai passando aqui, o Sol, na verdade, que é o grande ponteiro cósmico, ele vai passando por essas constelações no céu e esses símbolos aqui no mapa, né, os signos que a gente conhece, até chegar em Áries. Então hoje ele está em Capricórnio, ele ainda precisa passar por Aquário, por Peixes, até chegar em Áries. Então a gente já tem aqui uma questão de que para astrologia não é o ano novo ainda. O que significa que talvez essa questão da virada do ano, de coisas novas e tudo muda, geralmente não é o que acontece mesmo, né? A gente tem ainda essa questão do carnaval no Brasil e a sensação de que o ano só engrena, só começa de fato lá depois do carnaval, ou seja, mais ou menos em março. Então, olha como tem a ver essa questão, essa relação, na verdade, entre a astrologia e o que a gente vive aqui na Terra. Porém, o que acontece? Todo evento que tem um início, ele tem um mapa para aquele evento. É assim que a gente gera o nosso mapa astral, que nada mais é do que o dia e a hora e o lugar que a gente nasceu. Então, se tudo que é inaugurado, se tudo que tem um início, seja uma vida, seja um evento, tem um mapa próprio, isso significa que a gente pode sim falar de 2024 como um evento, como essa virada de ano e o que ela vem trazer para a gente como tendências, como direcionamentos para o ano que começa ali. Então eu gerei o mapa, né, para o ano novo de 2024, no dia 1º de janeiro, à meia-noite, né, 00 aí, em Brasília, que é a capital do país. Se você mora em outro fuso horário, né, outro estado aí no caso, ou se você mora em outro país, essas energias, elas ainda valem para você porque você é brasileiro ou brasileira. Então não se preocupe quanto a isso. A questão é que mudaria o ascendente. Na verdade, o mapa ele é assim para o mundo todo. O que muda é o ascendente por conta do horário. Então ele vai mudar dependendo aqui do horário. Mas se a gente pensar em meia-noite para todo lugar, o Sol ele sempre vai estar no fundo do céu aqui. Então provavelmente vai ter um ascendente em Libra se eu jogar para meia-noite do local em questão. Vai ter ali algumas questõezinhas diferentes, alguns posicionamentos, e aqui a gente precisa focar nesse mapa que serve para todos os brasileiros. Então, o que eu vou avaliar nesse mapa? Primeiramente, o posicionamento desse Sol, que todo ano vai estar na casa 4, porque acontece à meia-noite. Todo mundo que nasce por volta da meia-noite tem o Sol nessa casa, nesse ponto do mapa aqui embaixo, porque ele representa a meia-noite. O oposto dele lá em cima representa o meio-dia, aqui o pôr do sol representa as 6 da tarde e o ascendente, que nada mais é justamente que o signo que estava ascendendo na linha do horizonte quando a gente nasceu, ele fala das 6 da manhã. Então, o signo que estava ascendendo, subindo, né, na linha do horizonte quando a gente nasceu.
Então, né, o Sol nessa casa 4, a casa 4 ela fala de lar, de origem, de família, de um momento mais recolhido, mais interno do nosso mundo emocional. E como a gente passa, né, a maioria das pessoas passa com família esse momento. Então representa aqui todo mundo em família, todo mundo reunido, ou com a família de sangue, ou com pessoas que você considera sua família. Eu acho que ninguém quer passar, ou geralmente passa o ano novo, com pessoas que a gente não gosta, não tem afinidade. Às vezes acontece, mas não é uma escolha, provavelmente. Então esse sol representa isso. Esse ano, esse Sol em Capricórnio, todo ano ele está em Capricórnio, e a simbologia do signo, por sua vez, representa todo ano nós estarmos pensando no ano seguinte, fazendo metas. Então, muito por conta dessa energia, a gente tem essa tendência. Parece que se a gente vira o ano e não pensa, não reflete nem um pouquinho sobre o que a gente deseja para o ano seguinte, é como se a gente sentisse que falta algo, porque criou-se, né, esse ritual e porque a gente sente mesmo essa necessidade de refletir, né, mas muito voltado para essa questão das metas. E a gente precisa olhar para isso, e isso tem a ver com essa simbologia dessa data aí todo ano. Mas esse ano especificamente, esse Sol em Capricórnio, que eu vou até aqui dar uma evidenciada para você ver aqui, acompanhar comigo, ele está fazendo aspectos muito positivos no céu. E esses aspectos, claro, são relacionados com planetas em Terra, porque Capricórnio é um signo de Terra. E esses planetas, eles são a Lua, e esse trígono aqui do Sol com a Lua, inclusive esse aspecto aqui da Lua com o Sol, ele é o primeiro aspecto de 2024. Depois da virada, ó, essa Lua está no grau 7, o Sol está no grau 10, ela vai andar, né? O grau 8, o grau 9, e ela chega no grau 10 e faz esse aspecto, na verdade, esse trígono exato. E isso já traz uma abordagem bastante positiva para 2024, porque esse primeiro aspecto ele fala de um movimento de equilíbrio emocional, porque o Sol representa a razão e a Lua a emoção, de uma questão material bastante assentada, bastante favorecida. Todo mundo que tiver essa energia de disciplina, de foco, de planejamento, que fizer ali no dia a dia o trabalho concentrado em direção às próprias metas, vai ter resultado. Isso é prometido aqui por esse aspecto. O Sol na casa 4, ele também fala dessa questão de sempre olhar para as nossas raízes familiares, da gente refletir o que na minha vida hoje, nesse ano, nesse espaço-tempo que eu estou vivendo, está relacionado com questões passadas, com traumas, com crenças familiares. Então isso também está sempre permeando ali de certa forma, tá? E do outro lado, esse Sol está fazendo um aspecto muito interessante, também um trígono com Júpiter, que inclusive está fazendo aqui, tinha acabado de fazer um aspecto com a Lua. Esse aspecto aqui, ele fala de muita abertura, de muita conexão espiritual, de muita intuição, de muito otimismo. Esse Sol com Júpiter, ele aconteceu também um pouquinho antes ali, no dia 26, se eu não me engano, ele traz esse ancoramento da energia, ele traz esse otimismo para o ano em questão, e ele favorece também mudanças através desse trígono com Urano. Então, essas mudanças, elas são de questões passadas, porque ele está retrógrado. Então, coisas que a gente está enrolando para fazer, coisas que a gente já sabe que não servem mais na nossa vida, a gente precisa soltar, desapegar,
de vez. Urano está muito bem aspectado nesse mapa também, inclusive fazendo aspectos maiores, né, com planetas lentos como Netuno em Peixes e Plutão saindo aqui de Capricórnio. É um aspecto bem amplo aqui, né, 29 para 19, a gente não pode considerar completamente, isso vai acontecer mais durante o ano. Mas esse mapa já traz essas promessas para o ano, que são aspectos muito positivos a nível coletivo, porque são planetas maiores, são planetas exteriores. No nosso mapa, vai depender da área onde a gente tem esses planetas aspectando, tá? Então, tudo é uma questão bastante pessoal, singular. Inclusive, se você quer a minha ajuda para fazer esse trabalho para 2024, olhar para o seu mapa e você tem um pouco de dificuldade de entender que é a minha ajuda, eu tenho duas formas de oferecer a minha ajuda para você de uma maneira mais pessoal, personalizada. A primeira é com acesso ao workshop que eu fiz com as energias de 2024, onde eu falei mais do que significa esse Plutão entrando em Aquário em 2024, Saturno que vai continuar em Peixes, Júpiter que está aqui em Touro no começo do ano, mas vai entrar em Júpiter em maio. Eu falei de todas essas energias coletivas, então eu não vou me repetir, não é um vídeo para eu repetir tudo que eu já falei lá de uma maneira muito profunda e completa. E eu também fiz a previsão para cada signo. Então vale muito a pena, foram 4 horas de workshop. No final a gente fez um ritualzinho ali de limpeza, manifestação, ficou muito incrível. Então o acesso dele está num valor super acessível, apenas R$55 para quem quiser ter todo esse conteúdo. Ainda está super atual tudo que eu trouxe ali, nem começou na verdade, então eu recomendo quem sentir, é só falar comigo, né? Responder aqui nos comentários que eu passo todas as informações como a gente pode fazer. E a outra forma, aí sim de uma maneira muito especializada, muito direta, é fazendo um atendimento comigo, seja de leitura do seu mapa astral natal, né, aquele de nascimento, seja do seu ano novo pessoal. Para o ano novo pessoal, eu recomendo que seja mais perto do seu aniversário, para você aproveitar melhor as informações. Então também vou deixar aqui embaixo um link para os meus atendimentos, para você ter todas as informações a respeito. E aí voltando aqui então, só esse ponto aqui que gera esse triângulo azul bonito aqui, já fala de um 2024 bastante voltado positivamente para questões materiais. A gente precisa sim trabalhar um pouco essa questão do desapego, mas a gente precisa também mudar algumas estruturas muito arraigadas na nossa vida. A gente precisa lidar, trabalhar, liberar questões com merecimento, principalmente se vem ali de traumas ou questões familiares, a gente trabalhar o nosso alto valor, a gente trabalhar o nosso senso de merecimento e de abundância. Se a gente acha que abundância é só ter 1 milhão na conta, a gente vai se frustrar e a gente vai fechar os olhos para a abundância diária que a gente tem na nossa vida, para tudo que acontece na nossa vida que traz abundância. Inclusive você tem internet à disposição para estar assistindo esse vídeo, inclusive você ter água na sua torneira, inclusive você ter um celular para poder acessar, né, o mundo, se você quiser, né, pessoas ou informações. Então a gente não percebe que a abundância ela tá quando eu olho para uma árvore e vejo quantas folhas, quantos frutos, quantas flores ela tem. Quando eu olho para o céu e eu conto as estrelas, eu vejo milhares e trilhões, a gente nem consegue mensurar quantas estrelas existem no universo. Então a gente está muito desconectado do verdadeiro sentido da abundância. E isso faz com que a gente vibre na escassez e acabe atraindo mais escassez na nossa vida. A Lua, ela tá na casa 12 e ela tá em Virgem. Então, emocionalmente,
é um ano de emoções um pouco mais contidas, um pouco mais reprimidas, inclusive porque ela faz aqui oposição com Saturno em Peixes. Lua com Saturno fala muito dessa escassez emocional, fala muito desse distanciamento. Saturno lá em Peixes, ele já pede esse amadurecimento emocional e faz com que a gente olhe ou seja convidado a olhar para as nossas emoções com uma nova visão, uma nova energia, uma nova opinião, sabe? De uma maneira bastante objetiva, bastante prática, sem tanto emaranhamento com tudo que a gente está sentindo, sabe? Como se fosse um olhar de fora. É muito importante a gente trabalhar a inteligência emocional em 2024, tá? Essa lua também está fazendo um aspecto desafiador aqui com Vênus, que fecha essa quadratura. Então, ó, de novo, aqui eu tenho um triângulo vermelho, né? Um aspecto desafiador. O azul, ele é facilitador, mas o vermelho, ele é desafiador. E esse triângulo aqui envolvendo Lua, Vênus, que são os dois arquétipos femininos do mapa, com Saturno, que fala de restrição, que fala de responsabilidade, pode trazer sim questões relacionadas ao feminino, tanto dificuldades ou problematizações que as mulheres vão sofrer no campo coletivo, quanto questões nossas mulheres aqui, né, falando especificamente com mulheres, ou se for homens, em relação a mulheres em volta dele, relacionadas a baixa autoestima, relacionadas a dificuldades por você ser do sexo feminino, questões ali que vêm em relação com a mãe, isso para todo mundo, tá? Então essa questão até familiar que eu falei, ela tem um pouco ali da carga da mãe, da questão materna, do quanto a gente se sentiu nutrido, alimentado na infância e o quanto isso gerou uma sensação de merecimento ou não merecimento. Não foi de propósito, aqui não cabe julgar essa mãe, mas sim o como a criança que nós fomos olhou para ela e fez esse auto-julgamento aí, né? Esse julgamento de si mesmo baseado naquilo que ela sentiu, que ela recebeu ou não recebeu dessa mãe, tá? Vênus na casa 2, ela tá ambígua. Então, Vênus é um planeta benéfico. Na casa 2 é uma energia interessante para finanças, para a gente lidar melhor com o nosso dinheiro. Poderia ser sim uma benesse ali, né, um benefício, mas ela está um pouco tensa. Então fala assim, talvez de economizar, de ter reserva de emergência, de não gastar por impulsividade, não gastar por questões emocionais, descontando emoções nas suas compras, excesso de gastos, porque ela está aqui em Sagitário, ou gastar com viagens também é favorecido, sim, mas a gente precisa pesar se faz parte do nosso orçamento, se faz sentido para gente. Então ela está pedindo esse panorama um pouco mais realista do nosso lado financeiro, tá? Contenção é a palavra que esse aspecto traz. Por outro lado, ela está envolvida num triângulo menor aqui, ó, entre Vênus, né? Então, Netuno aqui, então essa linha azul, e daí fecha esse triângulo menor com Plutão lá em Capricórnio. Na verdade, aqui a gente nem consideraria mais, alguns astrólogos não consideram, porque Vênus já entrou em Sagitário, ela teria que estar aqui no finalzinho de Escorpião para fazer esse aspecto exato, quer dizer que ela já fez e ela está saindo desse aspecto que a gente chama de aspecto separativo. De qualquer forma, ela traz uma possibilidade muito grande, muito positiva, da gente se conectar com a nossa intuição, da gente usar a nossa imaginação, usar a nossa criatividade, inclusive para criar novas fontes de renda e também transmutar essas questões familiares, transmutar essas inseguranças para que a gente possa se livrar disso de vez, para que a gente possa de fato seguir em frente transformados, porque senão vira uma eterna repetição de padrão.
Ok, continuando aqui a leitura, a gente vai ter uma casa 7, que é a casa dos relacionamentos, bastante proeminente. Primeiro porque o ascendente está lá em Libra, então a gente tem uma energia bastante voltada para o outro, para as nossas relações, um pedido por certo equilíbrio. E aqui a gente tem o nodo norte na 7. E esse nodo norte, que é esse símbolozinho aqui, ele fala de um ponto do ano que vai ter um direcionamento ali naquela área, naquele assunto. Onde ele está, ele chama para aquele momento, para aquele lugar, porque ele fala justamente desse norte, é uma bússola, né? E aqui tá pedindo para a gente olhar mais para as nossas relações, buscando o equilíbrio, sim, mas sendo um pouco mais assertivos. Eu acho que a maioria das pessoas está mais nesse polo de não saber falar não, de querer agradar a todo custo, de depender muito da opinião alheia e acaba ficando refém disso e entrando em relações onde isso sempre se repete, onde as pessoas elas sempre vão estar nesse outro polo, né, no oposto disso. Então, pessoas mais assertivas, pessoas que mandam, que comandam e você se resigna e apenas obedece. Então, esse ano você precisa avaliar as suas relações e perceber se você está nesse jogo aí, sabe? E fazer um movimento de limitação, colocar limites. Não, não vou fazer, não posso, não quero. Claro que a gente não vai chegar nesse nível de conseguir falar não quero, mas que a gente consiga pelo menos honrar mais quem a gente é, a nossa verdade, o que a gente quer naquele momento, respeitando os nossos ciclos, as nossas vontades, os nossos desejos, e isso é uma grande dificuldade nossa, porque Quiron está ali também. Então ele mostra essa dificuldade em ser mais assertivo, essa dificuldade em tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos e fazer o que a gente tem vontade, e fazer o que a gente sabe que é preciso, e ser mais assertivo, ser mais ousado, é uma palavra que me vem aqui, e a gente vai ter que encarar essa ferida, sabe? A gente vai ter que treinar, porque parece que a prova ela vai vir de fora. Então, a vida ela é uma grande prova. Então, a gente está o tempo todo passando por esses, eu não acho testes, né? Eu não acho que ninguém está testando a gente, mas sim as pessoas estão sendo trabalhadas, né, evoluídas, sendo evoluídas, né, através das experiências que elas vivem. Então a gente precisa ficar muito atento. Por que eu estou atraindo muito dessas situações na minha vida? Seja questões financeiras ali, eu preciso, né, trabalhar mais o meu lado financeiro que está ligado à questão do merecimento. Eu também preciso aprender a dizer não, porque eu acabo ficando no meio ali de situações com outras pessoas. Tudo isso vai mostrar o seu aprendizado para o ano. Depois, a gente tem o regente aí dessa 7, que é Marte, lá em conjunção com Mercúrio na 3. Casa 3 é a casa da comunicação. Mercúrio fala de comunicação, ele está retrógrado nesse mapa de virada de ano e ele está em conjunção com Marte. Isso pega bastante na questão de uma mente agitada e ansiosa. A gente já vem de um movimento aí, até depois da pandemia, por conta de todo mundo ter ficado em casa, tudo ser feito pela internet, o excesso do uso de redes sociais, está todo mundo sobrecarregado e com obesidade mental. Mas esse ano na verdade pode continuar e se acentuar tudo isso. Então a gente precisa cuidar muito bem da nossa mente, da qualidade dessa mente, ter momentos de silêncio, de desconexão, de conexão com a natureza, até no sentido assim, eu vou viajar, não fica o tempo todo no celular, tendo que tirar foto, tendo que marcar onde você tá, aproveita, esteja ali, tira a lente do celular entre você e onde você está e esteja presente diretamente, viva aquilo em primeira pessoa, não em segunda, né? Eu tô aqui olhando no meu celular, eu não estou olhando de fato o que está diante de mim.
Outra questão, até por reger ali a casa 7, tem a ver com discussões, com irritabilidade entre as pessoas, muitas coisinhas assim que geram conflitos, que geram atritos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, conversas confusas, situações ilusórias, porque eles estão fazendo uma quadratura com Netuno, então a gente precisa tomar muito cuidado. Uma sensação de não saber muito bem o que fazer da vida, de estar perdido, então pode ser que não venha assim tão natural esses impulsos, essas intenções para o ano novo, a gente se sinta ali no meio do caminho um pouco perdido. O que eu diria? Quando a gente não tem certeza, a gente precisa acolher o que a gente está sentindo. Eu acho que nem todo mundo e nem todo momento a gente precisa ter certeza das coisas. Até porque a gente está olhando do nosso ponto de vista muito limitado. E a gente precisa ampliar um pouquinho mais esse campo para poder ver de fora, de cima, enfim, ver de um outro lugar aquilo que a gente não está conseguindo ver quando a gente está muito próximo, tá? Aqui a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com essas questões e são ali, eu acho que mais os desafios para o ano que vem, tá? A Lua na 12, ela faz com que a gente esteja muito sensível às energias ao nosso redor. Então, além das emoções estarem mais reprimidas, a gente pode sentir muitas energias das pessoas que estão ao nosso redor, dos ambientes que a gente frequenta, e a gente precisa tomar muito cuidado para discernir, para perceber o que é meu e o que é do outro, o que eu estou sentindo e o que eu peguei do ambiente, eu peguei de uma pessoa com quem eu conversei. Tenha essa percepção, aprenda a perceber, porque isso vai ajudar muito você a transitar pelas suas emoções sem pegar o que é do outro e achar que é seu e ficar lidando com aquilo, sendo que você não precisa, tá? O meio do céu lá em Câncer, ele volta para toda essa questão que eu falei de inteligência emocional, de questões familiares, tem muito a ver com tudo isso. Lembrando que todo ano essa cruz cardinal ela tá em destaque, porque se o Sol tá lá sempre em Capricórnio no fundo do céu, quer dizer que o ascendente é sempre Libra, o meio do céu é sempre em Câncer e aqui Áries na 7. O que muda? Os planetas, né, fora o Sol e esses pontos cardinais, e os regentes deles. Então, Vênus vai estar sempre em algum lugar aqui, em alguma casa. Então, muda pouca coisa, tá? Mas tem ali um direcionamento mais específico para o ano. Por fim, para a gente fechar, Roda da Fortuna. Ela fala de um ponto de sorte, ela fala de um direcionamento voltado para a gente buscar a nossa realização pessoal, a nossa felicidade. É engraçado que tá essa fumacinha, parece que eu tô fumando aqui, né? Mas enfim, não sei se tá dando para ver, para mim tá dando, ó, passando fumaça aqui. Enfim, voltando aqui, essa roda da fortuna, esse ponto de sorte, de realização, de sucesso, tem muito a ver com o arquétipo de Aquário, na casa 5. Então, usar a nossa criatividade, se conectar com as pessoas de maneira online, fazer coisas novas, inovar, né? Então, olhar para uma coisa antiga com uma nova abordagem, se divertir, trabalhar autoestima, reconhecendo aquilo que a gente tem de único, especial, tudo isso vai nos fazer muito bem. Então, eu acho que todas as informações que eu trouxe aqui servem como um grande guia para 2024. Claro que aqui eu estou focando em questões internas de autoconhecimento, astrologia mais terapêutica, que é a minha abordagem, tá? Eu não vou falar se o ano vai ser bom, se vai ser ruim, acontecimentos coletivos, porque não é com esse olhar que eu olho para esse mapa. Mas por essas energias, tem muita coisa boa em 2024, tem muitos aspectos aí mostrando que vai ser um ano, sim, muito bom,
pessoalmente se você passar por todos esses processos e aprender a lidar com tudo que surgir diante de você. Eu acho que é muito mais sobre como a gente lida com a realidade do que se vai acontecer coisas que eu considero boas ou não. Se você tem sabedoria interna, não importa o que aconteça, você vai saber como lidar da melhor forma e como extrair os aprendizados para fazer com que aquilo se torne algo marcante, sim, mas extremamente vantajoso também. Então, é isso que eu tenho para trazer. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído com a jornada de vocês para o ano que vem. Então, eu vou deixar aqui embaixo todas essas referências que eu falei para vocês. Tem o workshop, quem quiser, no valor super acessível. Tem o meu acompanhamento personalizado e tem também um vídeo que eu trouxe a energia dos arcanos, né, do tarô para cada signo, e esse vídeo está disponível aqui embaixo também. Eu vou deixar o link para vocês. E para quem quiser se organizar em 2024 de uma maneira astrológica, eu tenho ainda, né, algumas unidades da agenda astrológica. Olha que linda, ela tem um brilho aqui que não dá para ver muito bem nessa luz, mas ela tá com valor especial pro ano novo, tá? De virada de ano aí, eu começar já a queima de estoque, diminuir as unidades que eu tenho disponíveis ainda. Então tá num valor muito acessível. Eu quero convidar você a conhecer esse projeto. Ainda dá tempo de aproveitar todas as mensagens, todos os direcionamentos que ela traz para se organizar com os astros em 2024. E é isso. Se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, deixa aqui embaixo para eu saber o seu comentário. Também deixa o seu like e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo no coração e um feliz 2024. Que seja cheio de luz e realizações para você. Até mais. Tchau, tchau.